Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando aquele cafezinho. Mas antes de te contar sobre o caso de hoje, eu queria pedir que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal. Se inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. E não esquece de deixar aqui para mim um comentário sobre o caso de hoje, sobre casos novos que você quer que eu traga aqui no canal. Então, enquanto eu puxo a vinheta, pega o teu cafezinho e bora comigo pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um caso que há 30 anos atrás houve o primeiro julgamento dele e o caso ele veio à tona novamente após um documentário trazido pela Netflix. Então hoje eu vou falar sobre o caso dos irmãos Menendez. Então pega o teu cafezinho e fica ligado que o caso de hoje é super interessante. Esse caso não tem como você se abster de dar uma opinião própria, não tem como você deixar de sentir alguma coisa. Então, eu queria que aqui nos comentários, no final do vídeo, você também desse a sua opinião sobre o caso. Então agora, bora comigo pro caso. José Henrique Menendez, ele era de família cubana e ele era de uma família rica. A sua mãe era ex-campeã de natação e o seu pai também era ex-campeão, só que no caso de futebol. E assim como os pais, o José ele era envolvido nos esportes e também era muito competitivo. Mas as coisas mudaram quando o Fidel Castro assumiu o poder e os pais do José, preocupados, enviaram ele para os Estados Unidos para morar no sótão de um primo. Como os pais tinham que trabalhar, eles não puderam ir junto para os Estados Unidos, então mandaram só o José para lá, porque eles estavam preocupados com o que aconteceria no país. Na época, o José tinha 15 anos de idade quando ele foi para os Estados Unidos. Como ele era muito envolvido nos esportes, ele conseguiu uma bolsa em uma universidade sendo competidor de natação. E lá, ele conheceu uma mulher chamada Mary Anderson. A Mary Anderson, ela era mais velha que o José, ela era muito bonita e o seu apelido era Kitty. Assim que o José se formou na faculdade, eles decidiram então fugir para Nova York e lá eles começaram uma nova vida. Nessa época, a Kitty trabalhava no restaurante e o José trabalhava como lavador de pratos. A vida deles começou bem difícil, bem apertada ali em Nova York, mas eles não desistiram e continuaram tentando. O José então quis fazer uma outra faculdade, agora já de contabilidade, e então ele iniciou essa faculdade. E nessa época, eles têm o primeiro filho chamado Joseph Lyle Menendez. Só que ele era mais conhecido como Lyle. A Kitty então começou a trabalhar como professora e ela tinha sonho de ser atriz, apresentadora de TV. Só que esses sonhos acabaram sendo frustrados e segurados pelo José, onde o seu marido lhe mandou ficar em casa cuidando dos filhos ou ir embora de uma vez. Então ela aceitou ali ficar em casa exclusivamente cuidando dos filhos, mas eles se mudaram ali de Nova York, porque as condições de vida deles não estavam se adequando à cidade, que eles acreditavam que era muito cara, muito cheia de gente. Então eles resolveram se mudar para Nova Jersey. E lá em Nova Jersey eles têm o segundo filho chamado Eric. Mas também em Nova Jersey, o José, o pai das duas crianças, ele teve uma ascensão no seu emprego e ele começou a ganhar muito bem e ficar muito bem financeiramente. Quando ele entrou na indústria musical, ele ficou extremamente conhecido, afinal ele era muito esforçado, muito competitivo, isso fazia com que ele colocasse a carreira à frente de tudo e com isso ele se tornou logo executivo da empresa. Quando ele se tornou executivo da empresa, ele começou a trabalhar com grandes nomes musicais, incluindo o grupo Menudos e também Duran Duran. E a vida então ali do José e da Kitty mudou drasticamente. Eles saíram de uma casa simples para uma casa de milhões, conseguiram subir no patamar financeiro de forma muito rápida e obviamente também mudou a vida dos filhos, o Lyle e o Eric. Foram para escolas de mais prestígio, começaram a ingressar em vários cursos, coisas que antes o José não tinha como pagar para os seus filhos. Então os filhos começaram a ser matriculados em vários esportes, em várias categorias competitivas, só que a exigência do José era que não importava se eles fossem bons, eles tinham que ser os melhores, eles tinham que estar sempre em primeiro. Então a exigência dele com as crianças era extremamente alta. A carreira de José só fazia alavancar. Então, da indústria musical, ele passou para a indústria cinematográfica. Só que isso foi fazendo ali o ego dele ficar extremamente alto.
E as pessoas que trabalhavam com ele começaram a questionar que ele era muito grosso, que ele humilhava muitos funcionários. Então, as pessoas que trabalhavam ali com ele, que estavam num cargo um pouco inferior, ele tinha o hábito de pisar nessas pessoas, humilhar, maltratar, e elas sempre taxavam ele como alguém muito grosso. Nessa época que o José estava envolvido já com a indústria cinematográfica, eles precisaram se mudar para Los Angeles. Então eles saíram ali de Nova Jersey e foram para Los Angeles. Então quando eles chegaram em Los Angeles, o José começou a trabalhar muito e a empresa onde ele trabalhava, a Live Entertainment, cresceu de uma forma absurda. O José se tornou CEO dessa empresa, mas o poder ia cada vez subindo mais na cabeça de José. Nessa época, ele era muito conhecido por ter casos extraconjugais, principalmente com as suas funcionárias. E a esposa desconfiava ou até sabia, mas não tomava nenhuma atitude. E infelizmente, ela acabava jogando essa frustração em cima dos filhos. Ela culpava os filhos por não poder dar mais atenção ao marido, ela culpava os filhos por não poder viajar com o marido para poder aproveitar a vida com ele. Então ela acabava jogando as frustrações do casamento em cima dos dois filhos, do Lyle e do Eric. O Lyle, ele era super protetor com o irmão Eric. E nós já vamos entender o porquê dessa super proteção, dessa agonia que o Lyle tinha de deixar o Eric sozinho. Talvez pelo estresse, por tudo que ele passava, o Lyle aos 14 anos começou a perder o cabelo e ficar careca. Os pais não admitiam isso, porque isso ia acabar com a imagem deles, então forçavam o menino a usar uma peruca. A vida desses dois era ter que superar as expectativas do pai. O pai colocava muita expectativa sobre eles dois, o que eles tinham que fazer, como eles tinham que crescer financeiramente, e a vida deles era ter que cumprir as expectativas de seus pais. Então os dois foram crescendo e resolveram ali se rebelar. Começaram a andar com aqueles adolescentes mais rebeldes que tinham, começaram a invadir casa, fazer tudo que não devia para ver se o pai meio que largava eles de mão. E eles começaram a praticar furtos, eles invadiam ali casas, roubavam joias, e um desses amigos acabou denunciando os dois. Quando a polícia chegou para perguntar para o José e informar o que tinha acontecido, o pai ali ficou completamente decepcionado, completamente frustrado, porque não eram as expectativas que ele tinha para os seus filhos. Mas a raiva dele não é porque eles estavam roubando, mas porque eles foram capturados. Ou seja, se você vai roubar, que você seja o melhor nisso, mas não seja capturado. Então entenda a cabeça desse homem, né? Mas continuando, o José, ele chegou e, claro, conseguiu convencer a polícia a jogar toda a culpa no Eric, que o Eric era menor de idade, para que não acontecesse nada e o Lyle fosse liberado. E o Eric também só respondesse ali por uma simples infração. O sonho do José era que os filhos fossem para Princeton, a universidade. Nessa época, depois de tudo isso, o Lyle até conseguiu ser admitido em Princeton, só que depois descobriram, porque assim, as notas deles não eram as melhores, né, dos dois. Então depois descobriram que ele tinha feito um plágio e suspenderam ali a admissão dele de Princeton. O José ficou completamente indignado com isso. E as notas deles eram muito baixas para estar dentro dessa universidade. Então o pai resolveu dar um emprego para o Lyle na Live Entertainment. Mas mesmo assim, o Lyle, dentro da Live Entertainment, começou a ter o mesmo tipo de atitude que na faculdade. Ele faltava, não se interessava pelo trabalho, não estava nem aí. E os funcionários que trabalhavam diretamente com ele ficavam indignados porque, além do seu serviço, tinham que fazer o serviço do Lyle. Então não deu em outra, ele acabou sendo demitido da Live Entertainment. Enquanto Lyle se transformava ali no garoto problema, o Eric, ele continuava jogando tênis, que era o esporte que ele fazia, que ele era melhor na época. Então ele continuava ali jogando tênis e estava crescendo muito como atleta. E ele gostava muito da área de cinema. Então ele e o amigo resolveram escrever um roteiro, mas esse roteiro que ele escreveu com o amigo acabou que futuramente se tornou muito polêmico, porque era um roteiro que falava sobre filhos que mataram pais milionários para conseguir a sua herança. Então nessa época, o José e a Kira estavam completamente decepcionados com os filhos. Afinal, eles não se tornaram quem os pais queriam. Começaram a agir de forma estranha com os dois. Inclusive, eles deixavam eles sempre de canto, não conversavam. As pessoas à volta começaram a perceber que eles estavam sendo isolados dos pais.
Inclusive, as coisas estavam tão estranhas que, em um momento, eles foram caçar tubarões e o capitão do iate, o condutor ali do iate, falou que eles eram, parece, completamente estranhos. O casal ficava num canto, os filhos em outro canto, eles simplesmente não se falavam e não interagiam. Então, no dia seguinte a essa caça de tubarões, as coisas iam mudar um pouco. O Eric e o Lyle foram então para o cinema, saíram ali da casa deles, foram para o cinema e os pais ficaram em casa também assistindo um filme. Durante os pais estarem assistindo o filme, a casa foi invadida por 2 homens e era por volta de 10 horas da noite. Esses homens entraram armados na casa, de posse de uma espingarda. O primeiro chegou logo dando um tiro na nuca de José e ele morreu ali mesmo na sala do cinema. Já a Kitty conseguiu pular o sofá e correr para o corredor, e enquanto eles atiravam, eles conseguiram desferir alguns disparos na perna dela e isso fez com que os ossos quebrassem. As balas acabaram, eles tiveram que voltar para o carro, recarregar a arma para voltar e continuar para matar a Kitty. Enquanto isso, ela estava com a perna quebrada e sangrando na casa. Ela não conseguia levantar porque ela escorregava com a perna quebrada e ali cheio de sangue. Então eles voltaram para dentro da casa e atiraram no rosto da Kitty. Para ter certeza que ela tinha morrido, eles deram 10 disparos na Kitty e no José eles haviam dado 6 tiros. Como o tiro era de espingarda e faz aquela bagunça, os dois ficaram irreconhecíveis, porque a área principal onde eles foram atingidos foi no rosto. Às 11h47, então a polícia recebe a ligação de Lyle. O Lyle liga desesperado, dizendo que eles tinham chegado do cinema e tinham visto toda aquela cena, os pais estavam mortos, e pedia para que a polícia fosse logo para o local. E os vizinhos confirmaram que os dois, quando chegaram e viram aquela cena, saíram correndo para a parte do jardim da casa, desesperados. Então a história ali parecia realmente que os filhos estavam em desespero por terem visto os pais mortos daquele jeito. E a polícia logo pensou que era alguém que estava agindo contra o José. Afinal, como eu falei logo no começo, ele era muito odiado por muitas pessoas, né? Ele tinha esse hábito de humilhar os funcionários, humilhar por onde ele passava. Ele tinha feito muitos inimigos. Logo no princípio, o Eric e o Lyle, depois que isso aconteceu, foram morar em um hotel. Porque eles alegavam que eles estavam com medo de voltar para casa e o bandido voltar para lá e terminar o serviço para matar toda a família. Tanto que eles contrataram seguranças e começaram a andar com colete de bala pela rua. Então onde eles iam era com segurança e trajados com colete à prova de bala. Mas foi aí que os dois começaram a agir de forma muito estranha. Eles começaram a gastar muito, começaram a torrar o dinheiro do pai. Isso mesmo antes do funeral. O Lyle tinha comprado 3 relógios Rolex e eles foram com sapatos assim extremamente luxuosos para o funeral. Lá no funeral, algumas testemunhas disseram que eles estavam agindo de uma forma muito estranha. Eles viviam fazendo piadinha, conversando com os amigos, marcando viagem, como se nada tivesse acontecido. O Lyle comprou um restaurante, comprou uma Porsche e criou uma empresa de investimentos, tudo nesse período. O Eric contratou um treinador particular de tênis que custava em torno de $50 mil, alugou 2 propriedades só para fazer festa, comprou um Jeep e os dois começaram a ficar viciados em jogos de azar. Depois do Eric perder muito dinheiro com esses jogos, ele foi competir tênis lá para o Oriente Médio. Afinal, o sonho dele era se profissionalizar no tênis, então ele foi seguir esse sonho, foi lá para o Oriente Médio participar de algumas competições. Então, com essa atitude, a polícia começou a desconfiar dos dois. De repente, aqueles dois que estavam desesperados com a morte dos pais, fingem que nada aconteceu, começam a gastar dinheiro, distribuir dinheiro, comprar milhões de coisas, gastar milhões e milhões de dólares. Então a polícia, começou a desconfiar do que poderia ter acontecido. Com a investigação, a polícia descobriu que 2 dias antes do assassinato, eles teriam usado identidade falsa para comprar arma, e as armas eram espingarda. A polícia também descobriu que eles contrataram alguém para apagar o disco rígido do computador do pai deles, porque eles sabiam que no computador tinha um testamento que eles não sabiam se poderiam ou não herdar o dinheiro no caso de falecimento dos pais. Afinal, como eu falei um pouquinho antes, eles estavam decepcionados com os filhos e o pai começou a pensar em tirá-los do testamento e falava isso para os filhos.
eles estavam afastados, já nem se falavam, por conta das atitudes que o Eric e o Lyle estavam tomando. E aí vem aquele roteiro que o Eric tinha escrito com um amigo lá no passado, que falava sobre a composição, né, para fazer um filme sobre amigos que matavam pais milionários para herdar a sua herança. E a polícia então pede para aquele amigo que escreveu o roteiro com ele chamar o Eric para almoçar e tentar tirar dele ali o que aconteceu de verdade. O Eric então vai almoçar com ele e ali ele aparenta estar bem nervoso, mas ele acaba confessando para esse amigo que escreveu o roteiro com ele que ele e o irmão eram responsáveis pelo assassinato dos seus pais. No entanto, o amigo esqueceu de colocar para gravar, mas contou para a polícia. E a polícia então pediu, já que precisava de um depoimento formal, que ele chamasse novamente o Eric para almoçar para tentar pegar essa confissão gravada dessa vez. Já nesse segundo almoço, ele negou tudo. Ele disse que inventou aquela história e que tudo não passava de uma viagem da sua cabeça. Então os policiais começaram, a chamar ali os terapeutas. Chamaram o terapeuta da Kitty e ele confirmou que a mãe tinha medo dos filhos, que ela chamava para eles de sociopatas. Ela disse também que sempre trancava a sua porta quando ia dormir. Mas o Eric também fazia terapia. Desde aquela época que eles foram pegos, assaltando casas, ele começou a ter que fazer terapia. E ele não parou o tratamento, somente o Lyle, ele continuou o tratamento com o terapeuta. E uma dessas sessões, após a morte dos pais, ele acabou dizendo, nós conseguimos. E numa outra sessão ele acaba confessando para o terapeuta o que tinha acontecido. E depois que eles assassinaram os pais, eles próprios, eles trocaram de roupa, jogaram a espingarda numa estrada e foram então para o cinema para tentar construir um álibi. É óbvio que o terapeuta gravava essa sessão. Quando o Lyle chega ali, ele fica completamente transtornado, sabendo que o Eric confessou o crime. E ele ameaçou o terapeuta, dizendo que se o terapeuta falasse alguma coisa, ele iria matá-lo. De fato, o terapeuta não foi na polícia contar a situação, mas ele tinha uma amante, e essa amante ficava ouvindo tudo atrás da porta, durante as sessões. E essa amante do terapeuta foi na polícia e contou tudo o que aconteceu. Tudo que ela tinha escutado ali dos irmãos Menendez. Mas que bololô de conversa, né? Enfim, continua comigo aqui. Aí então a polícia foi atrás da intimação para conseguir ouvir a fita do terapeuta, porque não é simplesmente a polícia chegar e me dar aqui tua fita, não. Eles têm que pedir autorização pro juiz, o juiz tem que ordenar pro terapeuta então liberar as fitas. Então o terapeuta libera essas fitas, mas essas fitas só foram liberadas quando o Eric já estava em Israel para uma competição de tênis. Enquanto isso, a polícia logo prendeu o Lyle com medo que ele fugisse. Mesmo ele sendo avisado pelos amigos, do que tinha acontecido, que no caso o Lyle estava preso, o Eric em nenhum momento pensou em ficar por lá e fugir do que tinha acontecido. No mesmo momento ele pegou um voo e voltou para perto do irmão, obviamente sendo preso. E então as audiências iniciaram, e é aí que a coisa fica complicada. A maioria dos familiares estavam apoiando os irmãos Menendez enquanto ocorria o julgamento. Eles sempre estavam presentes nas audiências, sempre acreditando que eles não tinham sido culpados pelo assassinato. Inicialmente, os dois se declararam inocentes, mas como a polícia tinha as fitas com a confissão, não dava muito para levar essa história de inocência à frente. Então a defesa, os advogados, começaram a instruir ali os irmãos Menendez de como eles deveriam agir a partir daquele momento. Durante as confissões, os dois narraram que eles sofriam abuso físico e psicológico do pai e por isso eles mataram o pai. Já a mãe eles mataram porque ela aceitava que o pai fizesse com ele esse tipo de atrocidade, já que eles alegavam que eles eram abusados fisicamente e psicologicamente. Então aí dividiram as opiniões. Muitas pessoas acreditavam nos irmãos Menendez e muitas pessoas não acreditavam. Acreditavam que eles tinham matado por dinheiro e outras acreditavam de fato que eles sofriam abuso por parte de Roseli. Acreditavam também que o Lyle tinha influenciado o Eric a cometer esse crime. Então a história começa a ficar realmente pesada. E a partir de agora, se você é sensível com relação a abuso
principalmente infantil. Eu peço que você pule esse vídeo pro final. Então começam os depoimentos de fato. E se você ficou comigo agora, vamos continuar. Então começam os depoimentos de fato e o Lyle começa a ser questionado do porquê que isso teria acontecido. E durante o depoimento ele chora muito falando e não tem como a gente não se envolver ouvindo e vendo a cena. A gente começa a ver o depoimento do Lyle descrevendo o que ele passava. O Lyle então começa a dizer que a vontade dele sempre foi agradar o seu pai e por isso no início ele fazia natação, ele competia natação, porque era o que o pai queria. Então a intenção dele sempre foi agradar o pai. Mas o pai levava as coisas muito ao extremo. Ele não queria que o filho ganhasse uma competição, ele queria que ele fosse o melhor do mundo. Era assim que o José era. Então ele queria fazer com que os pulmões do Lyle se expandissem para que ele conseguisse passar mais tempo nadando. E o que ele fazia? Ele colocava a cabeça do filho embaixo d'água e segurava ali a cabeça do filho embaixo d'água. E o Lyle disse que muitas vezes ali, em desespero, ele vomitava, ele passava muito mal e implorava para o pai dele parar. Ele chegou a desmaiar. E aí o pai dele não parava e não parava. E continuava empurrando a cabeça dele para baixo. Quando ele se sufocava, ele levantava desesperado, vomitava. O pai afundava ele de novo. Porque ele queria que os pulmões do Lyle se expandissem para que ele fosse o campeão de natação. E então ele contou que ele começou a se acidentar de forma proposital para não ter que treinar, para não ter que participar dos treinamentos. E enquanto isso a mãe obrigava também ele a ir, porque dizia que se ele não fosse ela ia contar para o pai, e o pai, enfim. E aí o menino se acidentava de propósito para não ir para o treinamento. Ele dizia inclusive que os dois não podiam ter amizade no esporte ou eles iam deixar de ser competitivos, controlavam a alimentação dos dois de forma restrita, dependendo do esporte que eles estavam fazendo, eles só podiam comer isso ou aquilo. Então eles não tinham uma vida livre de criança, eles eram obrigados e controlados pelos pais para viver de forma competitiva, principalmente na área do esporte. E ele conta que um dia ele foi na padaria, comprou um cookie, alguns cookies escondidos e comeu, escondido do pai. O pai viu, bateu na mão dele, jogando o cookie fora e deu um soco no estômago dele, ali na frente de todo mundo. Enquanto isso, a mãe do Lyle, a Kitty, os filhos cresceram ouvindo ela dizer: você arruinou minha vida, você desgraçou minha vida, você acabou com meu casamento, eu não sou profissional nisso ou naquilo outra por culpa sua, eu não sou apresentadora de TV por culpa sua, você estragou com a minha vida, você estragou com o meu futuro. Então, além de um pai abusivo, ele tinha uma mãe abusiva também, que jogava todas as suas frustrações em cima dos filhos, que culpava os filhos pelas suas próprias frustrações. Além do que ela dizia que ela odiava ele, porque ela teve que parar a vida dela para cuidar dele e do irmão. E que por causa disso o marido não tinha tempo para ela, porque o tempo que ela tinha, ela era obrigada a cuidar dos dois. E não só as agressões verbais, também ocorriam as físicas. Aquele, quando estava com raiva, jogava as coisas nos dois, gritava, dizia que desejava que eles nunca tivessem nascido, e ela ficou completamente viciada em bebida alcoólica. E ela tomava alguns remédios controlados. E quando ela misturava a bebida e o remédio controlado, era aí que piorava tudo. E a parte mais pesada começa agora. O Lyle confirmou que eles eram obrigados a assistir filmes adultos, eróticos. E quando perguntado no depoimento para ele se ele assistia escondido dos pais, ele disse que não, que o pai obrigava eles a assistir junto. E que o José tinha costume de tirar foto das partes íntimas dos filhos. E durante o julgamento essas fotos foram expostas para todo mundo ver, causando ainda mais constrangimento aos dois. E aí então Lyle conta que ele teve contato sexual com o pai entre os seus 6 e 8 anos de idade. E os abusos foram piorando, passou de toque para atos em si. E ele disse que quando ele foi contar para a mãe disse que era tudo mentira e que provavelmente aquilo era uma forma de punição do pai contra ele e que ele teria que aceitar ser punido. Ela não acreditou que ele estava sendo abusado pelo pai, ou fingiu que nem ouviu. Então perguntaram no julgamento por que ele nunca contou para ninguém, e ele disse que ele tinha medo
de ser punido, já que o pai disse que era um segredo entre eles dois. E ele falou que não contou nem mesmo pro Eric, mas infelizmente ele conta que ele soube que em alguns momentos o pai levava o Eric para a floresta e fazia a mesma coisa com ele. E naquele momento, chorando no julgamento, o Lyle pede desculpa pro Eric por não ter conseguido fazer nada para defendê-lo. Ele se desespera e começa a chorar ali no depoimento. O Eric também chora muito no depoimento e os dois parecem completamente abalados por tudo que eles estão passando ali e tendo que falar. Então lá eu conto no depoimento que quando ele tinha 13 anos ele foi tentar confrontar o pai, dizendo que sabia o que ele estava fazendo com o Eric. E o pai o ameaçou de morte, dizendo que era bom ele ficar calado, que senão ele morreria se ele contasse aquilo para alguém. Então o Eric conta que começou a ser molestado e tocado pelo pai também aos 6 anos de idade. E que aquilo durou por 12 anos. E ele fala que a esperança dele era que isso acabasse quando ele fosse para a universidade. Então a qualquer custo ele tentava entrar na universidade para que esses abusos acabassem. E então os irmãos ali conversaram e contaram um para o outro tudo que tinha acontecido, né, os abusos. E a partir daí o Lyle ficou indignado porque o Eric havia cogitado tirar a sua vida. E ele ficou indignado e falou que ia levar o Eric para morar com ele no dormitório da universidade quando ele entrasse. Durante uma dessas brigas no quarto, a Kiri entra completamente embriagada e pergunta por que eles estão ali chorando e conversando. E ele diz: ah, não se meta, não é nada que você fosse entender. E ela, com ódio sarcástica, diz: eu sei muito mais do que você pode imaginar. Mas ela deixou claro ali que, e mesmo sabendo, ela não teria ajudado os filhos. Então foi a partir daí que eles começaram a planejar o assassinato dos pais. Mas o assassinato, no caso, foi a última das opções, é claro. Eles tentaram sair de casa, mas eles sabiam que o pai iria atrás. O José não ia admitir que a história viesse à tona, afinal ele era muito conhecido. Eles sabiam que se tentassem falar para a polícia, levando em consideração o que aconteceu anteriormente, quando eles roubaram as casas, não iam acreditar neles, mas no José. Então o assassinato de fato foi a última opção que eles tiveram. E é óbvio que isso não é correto, mas eles achavam que não tinham escapatória para o que estava acontecendo. E isso faz parte do depoimento deles, são palavras trazidas pelo Lyle e pelo Eric. Então, a princípio, eles contam que compraram aquelas armas para tentar se proteger e que eles acreditavam que naquela viagem de barco, onde eles foram caçar tubarões, eles achavam que eles seriam mortos pelo pai. No entanto, na época, quase ninguém acreditava nos dois e diziam que os depoimentos eram falsos para tentar se livrar ou colocar a culpa nos pais. Então ocorreram 2 julgamentos. No primeiro júri deu empate, as mulheres acreditavam que eles eram inocentes e os homens acreditavam que eles eram culpados. Então tiveram que marcar um novo júri. No entanto, o juiz que deliberou a segunda sessão de júri, né, para tirar ali o empate, os novos depoimentos trazidos não podiam conter o conteúdo do abuso sexual. Ou seja, os dois foram calados no julgamento, não podiam falar o que tinham sofrido com relação ao abuso sexual, até porque na época isso era um grande tabu. Então o que valeria seria o depoimento do segundo julgamento. E nesse segundo julgamento eles simplesmente não poderiam falar sobre o abuso sexual sofrido. Então é óbvio, o que você acha que aconteceu? Foi então que o júri considerou os dois culpados pelo assassinato dos pais. E os dois foram condenados à prisão perpétua. Hoje é óbvio que eles ainda estão presos, mas pode ocorrer uma grande reviravolta nesse caso. Um promotor de justiça alega ter provas novas a apresentar e agora no dia 29 de novembro ocorrerá um novo julgamento do caso. Uma das evidências é uma carta que o Eric enviou para um primo 8 meses antes do assassinato, onde ele contava detalhadamente os abusos que ele sofria pelo pai. Os abusos físicos, se é que você me entende, e psicológicos. E a outra prova é que um dos integrantes da banda Menudo também relatou que foi abusado sexualmente por José, na época em que ele era um executivo da indústria musical, quando eles cuidavam ali da banda Menudo. Ele teria abusado. Então, após essas novas evidências virem à tona, foi solicitada uma nova audiência para novo julgamento dos irmãos Menendez. Então agora, nessa audiência que ocorrerá em novembro,
eles vão poder detalhar o que aconteceu, vão poder livremente falar sobre os abusos sofridos, o que eles foram coagidos a não fazer no segundo julgamento, onde foram condenados à prisão perpétua, e novamente será analisada a composição dessa prisão perpétua, se ela é ou não cabível no caso dos irmãos Menendez. Os irmãos Menendez foram calados no segundo julgamento deles e por isso eles não puderam ter a sua pena reduzida ou anulada. É óbvio que o assassinato ocorreu, os dois poderiam ter tido outro tipo de atitude? Poderiam, mas conforme o poder que José tinha, eles não tinham como de fato ali sumir do mapa e bater de frente com o pai. Então eles agiram de forma errada, sim, de forma muito errada, mas eles têm que pagar pelo que eles cometeram de acordo com a pena gradativa. Então isso deve ser de fato analisado, isso deve ser de fato revisto e deve ser de fato levado em consideração os abusos que os irmãos sofriam pelo pai desde os seus 6 anos de idade. Isso é uma monstruosidade, uma atrocidade. Então não se pode simplesmente calar os dois na justiça para que as testemunhas e os jurados não escutem sobre o que estava acontecendo com eles. Eu espero que agora, nessa nova audiência, ocorra uma reviravolta nesse caso e que eles paguem pelo crime cometido, mas que a pena seja dosada de acordo com o que eles passaram. O primeiro julgamento já tem mais de 30 anos, então deve-se levar em consideração o tempo em que os dois já estão presos, para que essa pena seja reajustada e então esse processo de fato seja justo. Então vamos esperar a nova audiência acontecer para eu trazer novos fatos aqui para o caso. Eu acredito que haverá uma reviravolta nesse caso, então assim que acontecer a audiência, eu trago para vocês as novidades sobre o caso. Lembrando que tem um documentário específico sobre esse caso na Netflix, se você for assistir é muito interessante, mas esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Deixa para mim aqui no comentário a sua opinião sobre o caso de hoje e sobre casos que você quer que eu traga para você aqui no canal. Não esquece de deixar o teu like, que me ajuda muito, e não te esquece de te inscrever no canal. Te inscrever não custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. E esse foi o caso de hoje. Até a próxima!